Paz do Senhor Jesus, que tá falando aqui é o Pastor Pedro e a gente vai para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E hoje aqui, até vou ler aqui o tema, a gente vai ler sobre amor ao próximo. Como que a gente pode montar uma pregação, uma saudação na igreja, falando sobre o amor ao próximo e a importância que nós temos de amar as pessoas ao nosso redor, não só as pessoas que a gente tem mais próximo, mas amar todas as pessoas incondicionalmente. E para isso a gente vai por estudo bíblico, perfeito? Lembrando que se isso aqui faz sentido para você, você gosta desse tipo de estudo, se inscreve no canal para você ser notificado. Assim você não perde nenhum ensinamento que a gente faz aqui toda semana, tá bom? Legal. Então a gente tem aqui o título, tá? Que é pregação sobre o amor ao próximo, né? Eu coloquei o tema aqui, ó, pregação sobre o amor ao próximo. E a gente tem como versículo base que a gente vai fazer a leitura, o João 13:34. E diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Possa ser que sua Bíblia seja um pouco diferente, mas o contexto é bem similar a esse. E o que a gente vai entender sobre essa questão de amor ao próximo, né? A gente vai dar uma visão de que é um novo mandamento que Jesus acaba de dar. Então, nessa passagem, nesse caminho, João está falando a respeito disso, que é um novo mandamento. Então, Jesus acabou de dar um mandamento, uma ordenança, algo que nós temos que seguir. Porque eles estavam com um problema naquela época. Depois, no final, a gente vai dar uma análise de um contexto histórico e vai fazer muito mais sentido para você. Então, assim, ó, o que eu coloquei aqui, ó? Explicação técnica, né? Você tem que explicar o contexto em que Jesus deu esse mandamento durante a última ceia. Então, você vai ter que explicar para contextualizar. Olha, Jesus estava fazendo a última ceia, ele falou assim, assado, eu vou te dar uma ajuda nessa parte depois, tá? Mostre que o amor ao próximo é uma expressão do amor de Deus. É central na vida cristã. Ou seja, se você ama a Deus, você tem que amar o próximo como a si mesmo. É basicamente esse mandamento, tá? E aponte a diferença entre este mandamento e os mandamentos anteriores do Antigo Testamento. Por quê? Porque se você analisar, existia o Velho Testamento e os mandamentos do Velho Testamento, tudo bem? Que eram as leis. E Jesus, quando ele veio, ele estava sobre a lei, estava debaixo da lei, entanto que ele seguia as leis de forma íntegra. Perfeito? Só que nesse momento, Jesus começa a criar um novo mandamento sobre a lei anterior. Por quê? Se a lei passada ela não fosse falha, não haveria necessidade de haver uma segunda lei, ou seja, um novo mandamento, um novo testamento. Tudo bem? Então a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente está abordando aqui, ó, nessa parte, que tem uma diferença entre este mandamento e os mandamentos anteriores, é porque o mandamento do Novo Testamento, os mandamentos de Jesus, eles são mandamentos de amor, de paixão, de amar a todos. Ou seja, não é para um povo específico. Antigamente as leis eram só para um povo hebreu, para o povo escolhido de Deus, para os judeus. Só que aí depois, Cristo, ele vai trazer para a gente a possibilidade de todos nós termos acesso. Tudo bem? Então vamos falar um pouco mais aqui sobre o amor como reflexo do amor de Cristo. Por que é um reflexo? Pensa o seguinte, da mesma forma que Cristo te ama, tá? E Cristo ama todos de maneira igual, nós devemos amar os próximos, devemos acreditar, fazer esse mandamento valer e realmente colocar ele em prática. É isso aqui que a gente está querendo abordar aqui. Então, quando a gente entende que o amor é um reflexo do amor de Cristo, a gente vai exatamente o seguinte: deve ensinar que o amor ao próximo deve refletir o mesmo amor que foi do sacrifício de Cristo, tá? Então, utilize exemplos bíblicos, como Jesus demonstrou amor em suas ações, ensine como os cristãos deveriam imitar esse amor de fé. Então, assim, olha, se Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, nós devemos fazer a mesma coisa, amar todas as pessoas e não julgar as pessoas. Né? Infelizmente, nós temos uma habilidade ruim de ficar julgando tudo e todas as pessoas o tempo todo, sendo que, na verdade, nós devemos só amar as pessoas. Perfeito? Aí a gente tem aqui a aplicação do amor ao próximo na comunidade. Ou seja, lembre-se que quando você vai trazer uma pregação, uma saudação, de nada adianta você falar de um monte de coisas se as pessoas não conseguirem aplicar isso na vida dela de alguma forma. Ou seja, ela faz a seguinte pergunta: como é que eu posso aplicar em minha vida esse ensinamento para que eu possa sair daqui hoje transformado? Então, é muito importante essa parte. Então, a gente vai falar o seguinte, ó, que oriente sobre as formas práticas de demonstrar amor ao próximo.
como atos de bondade, perdão. Isso aqui é muito importante, tá? Hoje em dia as pessoas não perdoam, tem mágoa, rancor. Mas não é bom ficar exortando a igreja, tá? Mas isso aqui é importante você saber. Apoio aos necessitados. Explique como o amor pode transformar a igreja e a comunidade ao redor, sendo um testemunho vivo do amor de Deus. E a gente vai dar agora uma explicação. Lembra que eu falei que a gente tem que explicar um pouco sobre o contexto em que Jesus deu esse mandamento? O que a gente vai fazer? Nós temos aqui uma inteligência artificial que eu desenvolvi que ajuda a gente a explanar um pouco mais o texto, que é essa daqui. Que inclusive, enquanto ela está gerando aqui, eu vou explicar para você. Deixa eu só ver qual que é o versículo. Vamos colocar o versículo específico que fica mais fácil. A gente vai colocar aqui João 13, 34 nela e vai dar um Enter. Bom, ela está gerando aqui. Essa IA, ela está disponível nesse curso de Teologia e Pregação que o QR Code está aqui. Então, se você quiser ter acesso a ela, o link está na descrição. Ou pega o seu celular, escaneia, o valor é extremamente acessível. É algo muito acessível para que a palavra de Deus possa te ajudar. Deu bastante trabalho, os custos são para poder custear todo esse trabalho que a gente fez de catalogar, de ensinar todo o processo que ela vai elaborar dessa forma. Mas, se você quiser, tá aqui. Seguindo então, a gente vai entender agora com essa IA que eu demonstrei, que contexto histórico e situacional que a gente tem essa passagem. Olha como que isso aqui faz toda a diferença na hora de você estudar. Vamos lá. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Aí ele fala o período, aí ele fala, João 13 se passa durante a última ceia, pouco antes de Jesus ser preso e crucificado. Este capítulo marca um momento íntimo e significativo no mistério de Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, demonstrando a humildade e o amor ao servir. Após esse ato, Jesus dá aos seus discípulos um novo mandamento que está no versículo 34. Esse mandamento de amar uns aos outros é central para a vida cristã e reflete a essência do relacionamento entre os seguidores de Cristo. Olha que maravilhosa essa IA que a gente desenvolveu. Então, quando você for descendo, a gente tem ideia central, estrutura do esboço. Você pode pausar, inclusive, usar esse esboço aqui, ó. A gente tem aplicação. Olha que legal que você pode ajudar as pessoas com aplicação. Olha, devemos avaliar se o nosso amor pelos outros reflete o amor sacrificial e incondicional de Cristo. Esse amor deve ser evidente em nossas ações e atitudes, tanto dentro da comunidade da fé quanto fora dela. Olha que profundo que é isso. Como igreja, devemos ser reconhecidos por um amor mútuo que atrairá outros para Cristo. Até tem uma forma aqui de como que você pode atrair as pessoas para Cristo, para a palavra de Deus. Bom, já falei bastante aqui, a gente já fez um estudo muito aprofundado. Eu espero que esse ensino realmente ajude você a levar a palavra de Deus com excelência aí na sua congregação. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou, tá, sobre essa mensagem, se você tem algo para complementar, para ajudar as outras pessoas. E se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva e que a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família para sempre.